Então, imagina a seguinte cena. Alguém está falando com uma paixão avassaladora para um auditório lotado durante 1 hora inteira. Uhum, o clássico monólogo. Exato. A pessoa está citando dados complexos, mostrando gráficos super elaborados na tela, e no final percebe que, absolutamente ninguém na plateia entendeu o real motivo daquilo tudo. Nossa, é um pesadelo corporativo real, né? E acadêmico também. Demais. A gente vai chamar esse palestrante de Dr. X. E o caso dele é o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. Com certeza. Porque o fracasso dessa palestra ilustra perfeitamente um mito muito profundo que a gente carrega sobre a escrita e a comunicação em geral. A ilusão daquele gênio isolado, sabe? A ideia de que argumentar bem é ter uma epifania solitária e simplesmente despejar verdades absolutas no papel. Como se a persuasão fosse um monólogo brilhante. Mas não é. E para desmistificar isso, a gente vai mergulhar nas ideias de um livro fantástico chamado Eles Falam, Eu Falo, dos autores Gerald Graff e Katie Birkenstein. E a nossa missão aqui é entregar um atalho mental mesmo. Mostrar para quem nos ouve que escrever ou debater bem não é questão de genialidade isolada. Requer dominar uma série de movimentos retóricos. Exatamente. Porque a comunicação que realmente funciona, aquela que muda opiniões, nunca é um ato isolado. Ela é fundamentalmente uma resposta a algo. E voltando para o nosso Dr. X, o que aconteceu lá? Então, o palestrante passou a hora inteira elogiando loucamente o trabalho de um sociólogo, né, defendendo as teses com o maior fervor. Mas a plateia estava completamente perdida, trocando olhares confusos. Faltava o contexto essencial. Faltava. Foi só na sessão de perguntas e respostas, nos últimos minutinhos, que ele revelou um detalhe crucial. O trabalho desse sociólogo estava sofrendo ataques duríssimos de críticos. Quer dizer, todo aquele esforço monumental dele era uma autodefesa contra um ataque invisível. Isso. Como ninguém ali sabia que tinha um conflito rolando, toda a fala soou solta no ar. Faltou na opinião deles, entende? Sabe o que isso me lembra? É tipo começar a assistir um filme de ação bem na metade. Como assim? A tela tá lá mostrando o carro capotando, explosão gigante, o protagonista correndo, suado e desesperado pela rua. A ação é incrível, mas a gente não sabe quem ele tá perseguindo. Ou quem tá tentando matar ele, né? Exato. A ação perde todo o peso lógico porque o vilão não foi apresentado. E é aí que o título do livro entrega a grande sacada. Eles falam, eu falo. É impossível construir um eu falo forte sem estabelecer antes na opinião deles. Toda boa argumentação começa com o ato de escutar. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a lógica que a gente aprende na escola vai na contramão. Vai mesmo. A gente é moldado para ir direto ao ponto, apresentar a tese no primeiro parágrafo e acelerar os próprios argumentos. Mas os autores defendem que a estratégia vencedora é atrasar os detalhes. Começar com o que motiva o texto, né? E eles usam uma metáfora do teórico Kenneth Burke que é maravilhosa. A metáfora da festa. Nossa, essa imagem é cirúrgica. Ele descreve o mundo das ideias como se você chegasse atrasado numa festa. Você entra na sala e tem uma roda de pessoas numa discussão super acalorada. Você não entra gritando a sua opinião do nada. Não faz sentido nenhum. O natural é parar na beira da roda, ouvir um pouco, entender a linguagem corporal, quem está defendendo o quê e por qual motivo. Mapear a temperatura do debate. Isso. E só depois de entender os termos da conversa é que você toma a palavra para contribuir. A escrita tem que operar sobre essa mesma regra social. Eles falam é o ato de escutar a festa antes de pegar o microfone. Só que aí surge um desafio, né? Se a gente precisa começar resumindo a opinião dos outros, como fazer isso de forma justa, sem perder a nossa própria voz? Porque, convenhamos, é muito fácil criar um espontâneo do argumento inimigo para bater nele. É a armadilha mais comum. E para evitar essa desonestidade intelectual, o Peter Elbow propõe um exercício que ele chama de jogo de acreditar. Jogo de acreditar. Explica isso melhor. É quase teatral. Exige que a pessoa suspenda temporariamente as próprias crenças e habite a visão de mundo do outro, como um bom ator interpretando um vilão com o qual ele discorda totalmente. Você tem que incorporar a lógica do outro de um jeito genuíno. Tão genuíno que, ao ler o resumo, seja impossível adivinhar a verdadeira posição de quem escreveu.
É um teste de empatia cognitiva extrema. Mas o nosso cérebro odeia gastar energia, né? Ele procura atalhos. E o livro acende um alerta vermelho para o grande inimigo desse jogo, que é a síndrome do clichê mais próximo. Bem lembrado. Isso acontece quando a gente não escuta ativamente. O cérebro processa o argumento complexo de alguém e, na preguiça, substitui toda a nuance por um clichê de gaveta genérico. Tem aquele exemplo do Martin Luther King Jr., não tem? Sim, a Carta da Prisão de Birmingham é uma obra-prima de retórica, né? Super densa, fundamentada em teologia e filosofia política, justificando a desobediência civil contra leis injustas. Certo. Mas se quem está escrevendo cai na síndrome do clichê mais próximo, corre o risco de resumir esse texto histórico meramente como um apelo fofinho para que todas as pessoas se amem e vivam em paz. Caramba, que achatamento absurdo. A pessoa acessou a gaveta mental ativista da paz e jogou o texto inteiro lá dentro. Ignorou a festa totalmente. Totalmente. Mas olha, deixa eu fazer uma pergunta pragmática aqui. Se a gente for tão justo, tão preciso, a ponto de fazer o argumento do nosso opositor soar incrível e racional, isso não enfraquece a nossa própria posição? Muita gente acha isso. Mas a análise retórica prova que o oposto é que é real. É mesmo? Sim. Se o seu resumo soa tendencioso, injusto ou vira uma caricatura, a primeira coisa que evapora é a sua credibilidade. Quem está lendo percebe o truque. O leitor fareja o seu medo e a sua desonestidade intelectual. Ah, entendi. Fica parecendo que você não tem argumento real para rebater. Exato. Agora, apresentar visão contrária com fidelidade estabelece você como um pensador seguro, maduro. E o pulo do gato é que esse resumo justo precisa ter o que eles chamam de inclinação. Uma inclinação. Como se fosse um holofote iluminando partes específicas do palco. Perfeito. O livro cita o artigo do David Zinchenko sobre obesidade infantil e fast food. O texto original fala de várias coisas, tipo ausência de avisos nutricionais, comida barata e a rotina esmagadora de pais que trabalham muito e não têm tempo de cozinhar. E como entra a inclinação aí? E lembrando nossa audiência que estamos usando isso só como estudo de caso mecânico, sem tomar partido na questão da saúde pública. Claro. Então, se o objetivo da sua resposta for focar na parcela de responsabilidade da estrutura familiar, o seu resumo tem que dar um peso desproporcional à menção que ele faz aos pais exaustos. Você menciona os outros pontos para ser honesto no jogo de acreditar, mas aduba o terreno para o foco familiar. Isso. Prepara a base para sua tese brotar de forma natural a seguir. Que engenharia fantástica! Mas e quando o resumo não é suficiente? Tem horas que a gente precisa usar as palavras exatas da pessoa, fazer uma citação literal. Aí mora uma armadilha silenciosa, né? O mito de que as aspas falam por si mesmas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim, porque os autores descrevem aquele fenômeno desastroso chamado citações atropeladas. Nossa, citação atropelada é um termo tão bom e tão visual. É quando o autor arremessa uma frase de 5 linhas no meio do parágrafo e foge da cena. Deixa a citação lá, pendurada, sem explicar nada. É como receber um pacote misterioso pelo correio sem remetente. Quem tá lendo fica olhando para aquilo tipo, tá, mas por que isso tá aqui? A expectativa arrogante de quem escreve é que o público acesse telepaticamente o motivo. E para corrigir isso, a ferramenta sugerida é deliciosa de lembrar. O sanduíche de citação. O famoso sanduíche literário, que garante que a citação nunca fique órfã. Isso. A fatia superior do pão é o preparo do terreno, quem está falando e em que contexto. O recheio, a carne, é a citação literal. E a fatia inferior é a salvação do texto, a explicação. Exatamente. A tradução daquela aspa e a amarração lógica. Porque essas palavras importam agora. E tem um bônus criativo importante na fatia superior, que é abandonar os verbos anêmicos. Ah, o famoso ele diz. Pois é, o texto perde a vida com ficar repetindo ele diz que, ela fala que, o autor escreve que, são verbos neutros demais. Trocar por verbos dinâmicos muda tudo, né? Usar um ele lamenta, ela reclama, o autor preconiza, ela celebra. Isso sinaliza o tom emocional urgente da fonte.
Injeta energia imediata na prosa. Beleza. A gente ouviu a festa, resumiu com empatia, serviu sanduíches de citação. O terreno está pronto para o contra-ataque. Chegamos no eu falo. E a estrutura de como a gente responde se reduz a 3 vias fundamentais, por mais complexo que o debate seja: concordar, discordar ou uma combinação híbrida dos dois. Discordar parece sempre o caminho mais intuitivo, né? Mas costuma ser feito de um jeito muito raso. Dizer só não, tá errado, não é um argumento, é contradição pura. Discordar exige explicar o porquê. E tem táticas fascinantes para isso, como o movimento do isso é óbvio. Onde você não ataca o fato, mas o ineditismo dele. Exato. Imagina responder um estudo pomposo que prova que estresse prejudica o sono. Você não nega o estresse. Você diz, olha, a premissa é verdadeira, mas isso é conhecimento pacificado há décadas. Não muda em nada o planejamento atual. E tem também a tática de contorno, que para mim é uma arte marcial retórica. Em vez de golpear a defesa do adversário, você usa a energia dele contra ele mesmo. O livro traz aquele exemplo clássico do debate de controle de armas, e lembrando estritamente como um estudo de caso mecânico de argumentação. Sim. Imagina um lado afirmando que os índices de criminalidade estão subindo assustadoramente e, por isso, a circulação de armas tem que ser restringida para evitar tragédias. A reação instintiva seria tentar provar que o crime não está subindo, mas o contorno inverte a mesa. A resposta seria algo como: a sua premissa da criminalidade crescente está corretíssima, e é exatamente por essa violência absurda que a população não pode ser desarmada. Nosso mecanismo psicológico disso é devastador. Ao concordar com a premissa, o adversário abaixa a guarda. Você sequestra a base lógica dele para justificar a conclusão oposta. É brilhante. Do outro lado, a gente tem a via do concordar. E, surpreendentemente, concordar bem é muito mais difícil do que discordar. Porque a linha entre o endosso inteligente e ser só um papagaio é tênue, né? Se você só diz que a autora está certa em tudo, o seu texto nem precisava existir. A regra de ouro é nunca concordar com as mãos vazias. Tem que adicionar algo inédito, uma nova evidência, uma tradução acessível para uma ideia hermética ou aplicar aquilo num cenário diferente. O medo de não ser original tem que ser abandonado. Com certeza, o concordar tem que ser uma ponte para um território novo. O que nos leva à terceira via, que eu acho a mais rica de todas. A favorita de quem entende o mundo real. Combinar o concordar e o discordar. O famoso sim e não. É o que quebra o pensamento binário, polarizado. Imagina as discussões de hoje sobre trabalho remoto. Geralmente cai naquele maniqueísmo. Ou é o paraíso, ou presencial é a única forma de produtividade. Tipo, sim, eu concordo que o modelo remoto elimina aquele tempo inútil de deslocamento. Mas discordo frontalmente que garanta a qualidade de vida, porque a fronteira mental entre trabalho e casa simplesmente derrete. Essa nuance cria um mapa mental muito mais sofisticado para quem lê. Mas olha, deixa eu vestir o chapéu de aluno cético aqui por um segundo. Analisando todo esse modelo, sabe? Classificar tudo em 3 caixas, usar fórmula de sanduíche, resumos calculados, isso não soa robótico demais? Não corremos o risco de reprimir a criatividade? É o questionamento número 1 dos alunos. Mas a resposta muda a nossa visão de genialidade. A verdadeira liberdade criativa não existe no vácuo. Ela floresce nas restrições. Tipo a analogia do jazz. Isso. Você olha uma banda de jazz e parece o caos perfeito da liberdade. Mas aquela genialidade fluida só acontece porque todos operam dentro de compassos e progressões de acordes hiper rigorosas. Sem isso, seria só ruído. O livro compara isso aos sonetos de Shakespeare, né? A métrica de um soneto é tirânica. Uma sílaba fora e destrói o poema. E foi justamente essa camisa de força que obrigou Shakespeare a encontrar as palavras mais geniais do inglês. As fórmulas são a progressão de acordes do argumento. Elas instalam balizas de segurança para o seu leitor saber exatamente onde você está no mapa mental. O que é fundamental porque a página começa a ficar muito barulhenta. Você resumiu críticos, citou autores, concordou, discordou, como quem está lendo sabe quem é quem no texto. É aí que entram os marcadores de voz. Sem eles, o texto vira um ato falho de ventriloquismo. O livro disseca um trecho do educador Gregory Mancius. Ele abre o texto com
somos todos classe média, ou pelo menos assim parece. Se ele não usa as aspas na primeira parte e não lança aquela ironia do ou pelo menos assim parece no final, o público acha que ele está negando a divisão de classes. Ele dá vida à voz dominante e destrói ela na mesma frase usando marcadores. E falando em clareza de voz, não dá para ignorar a libertação daquele tabu escolar enorme, o medo do pronome eu. A gente era proibido de usar a primeira pessoa. Diziam que enfraquecia a objetividade. Só que proibir o eu cria aquelas construções passivas tortuosas, tipo acredita-se fortemente que, o que deixa o texto opaco e chato. Usar o eu separa de um jeito honesto a sua opinião da visão de quem você resumiu. Exatamente. E quando a clareza está instalada, a gente pode fazer o movimento final, plantar céticos dentro do próprio material. Adoro essa parte. A história da Jenny Tompkins é visceral. Ela acordava de madrugada suando frio, desesperada. E não era por erro de gramática. Era a percepção de que tinha uma vulnerabilidade lógica gigantesca no argumento dela e que os críticos iriam massacrar. Só que a revelação dela foi entender que a dúvida não era o fim do texto. Era o começo do texto real. Em vez de esconder o problema sobre o tapete, a estratégia de mestre é chamar o cético para dentro do papel. A Kim Chernin fez isso de forma brilhante num livro sobre pressões estéticas no corpo feminino. Ela antecipou a objeção óbvia, né? Sabia que milhares de pessoas diriam, tá, mas emagrecer faz bem para a saúde física, sim. E a genialidade não foi fingir que esse argumento não existia. Ela dedicou um capítulo inteiro chamado Cético para conversar com essa objeção. É um ataque preventivo. Você toma a dianteira, aponta as rachaduras do próprio castelo e demonstra que ele ainda se sustenta. O tom muda completamente. Você não soa defensivo, você soa invencível. E constrói um respeito imenso pela audiência. Mostra que você não trata quem lê como um bando de ingênuos fáceis de manipular, mas como pensadores rigorosos. Gera uma confiança irremovível. E essa jornada toda desmonta por completo o mito do monólogo lá do início, né? Descobrimos que a ideia humana é uma festa barulhenta que começou bem antes de a gente nascer. Aprendemos a ouvir com empatia, a servir bons sanduíches literários, A escolher nossa posição, seja concordar, discordar ou ambos, de um jeito que gera valor real. E ainda por cima, convidar nossos próprios haters para fortalecer o argumento. é o verdadeiro superpoder contra a sobrecarga de desinformação de hoje. Mas, sabe, ouvindo tudo isso, me veio uma reflexão meio perturbadora, baseada naquela ideia do Kenneth Burke. Lá da festa. Isso. Se toda escrita brilhante, toda ideia é apenas uma resposta a algo que alguém já disse antes. Se a gente está todo mundo só reagindo e discordando numa corrente infinita para trás, será que existe algo como o argumento zero? Uau! De onde surgiu a primeiríssima faísca, a afirmação original que não respondia a ninguém e que deu início a toda essa festa humana? Fica aí o convite para quem escuta investigar onde começam as suas próprias certezas. Se elas são originais mesmo, ou só o eco de uma conversa milenar. Que reflexão. E a gente dominar essas ferramentas já é um ótimo começo para participar dessa conversa. Sem dúvida. A gente agradece a companhia de todos em mais esse mergulho profundo no conhecimento. Até a próxima.